Como saber se eu estou despertando espiritualmente? Será que isso que eu estou sentindo é um sintoma do despertar espiritual? Será que eu estou passando por alguma fase dessa jornada e não percebi? Tem gente que acha que eu estou só perdida, eu estou só cansada, eu estou só estressada, eu estou só desmotivada. Mas será que é só isso mesmo? Talvez você esteja passando por uma crise, mais chamada por despertar espiritual. Ou melhor, como eu gosto de chamar, despertar para o espiritual. Muito bom ter você por aqui. Me chamo Tatiana Pagung, sou psicoterapeuta e professora de meditação e autoconhecimento, e hoje eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: quando a nossa alma começa a chamar pela gente, ela começa a querer se manifestar, nós muitas vezes chamamos esse momento de crise, mas não é uma crise qualquer. É a crise, né, do despertar espiritual. Então vamos entender melhor se o que você está sentindo faz parte de alguma dessas fases. Então, antes de você colocar rótulo em si e achar que tem algo errado com você, calma. Vamos olhar tudo isso por um outro ângulo. Se o seu verdadeiro eu já está prontinho para se manifestar, ele vai começar a incomodar, né? Ele vai provocar uma sensação de mudança. E normalmente, né, se a pessoa anda muito distraída, é muito mais fácil sentir apenas no físico, né? Então tem sintomas físicos que podem sim ser indícios aí desse despertar espiritual. Agora eu preciso deixar claro, qualquer sintoma físico precisa sim de uma avaliação médica, né? E muitas vezes a avaliação médica junto com um trabalho de autoconhecimento, né? Para você poder trabalhar a parte de fora, a parte externa, mas também a parte interna. Então não ignore um tratamento no seu veículo aí de manifestação, no seu corpo, tá bom? Busque a ajuda de um profissional de saúde. Então, quando o despertar começa, é o nosso verdadeiro eu querendo se manifestar, né? Ele começa a querer romper ali as barreiras, né, que impedem ele de se manifestar. Então ele começa lá no nosso profundo eu, e a voz, né, que escutamos, que poderia traduzir essa verdade do nosso eu, é a nossa intuição. Só que ela vai ser traduzida pela nossa mente, dependendo do que tenha na nossa mente, vai repercutir aí no nosso emocional, no nosso energético e no físico. Então, começa onde? No nosso espiritual, né? Então, a gente começa lá dentro, sentindo que tem alguma coisa diferente. Então, eu vou pegar aqui o meu computador, que eu fiz uma listinha, né, dos sintomas para cada uma dessas fases, né? E aí eu vou lendo aqui para vocês e a gente vai conversando sobre esses sintomas, e você vai anotando aí e percebendo, né? Peraí, né? Será que isso que a Tati falou, né, não tem a ver comigo aí? Será que de fato eu estou passando por alguma fase dessa do despertar espiritual? Vamos observar então. Olha aqui que eu listei, né? Sensação de vazio que nada preenche. É aquele momento que nada consegue te animar, te motivar. É uma sensação de que você quer ficar quietinho ali, né? Só tentando entender o que você está sentindo. Saudade de algo que você não sabe explicar. É uma sensação, ao mesmo tempo parece que é boa, mas às vezes é desesperadora, porque você fica muitas vezes com uma angústia, porque é uma saudade de, peraí, tem algo aqui que, tô sentindo uma falta, mas eu não sei exatamente do que é. Sentir que aquilo que antes fazia sentido já não faz mais. E aí simplesmente você acorda e não tem a menor motivação de fazer tudo aquilo. Você, né, olha para as coisas que você precisa fazer, ou algum, né, amigo te chama para fazer alguma coisa, você pensa, eu não quero não, né? E aí a grande dificuldade, o grande sofrimento vem quando se a pessoa tem apego, né, aquele grupo, ou tem uma defesa de autoimagem, porque aí eu preciso, né, continuar me encaixando, porque senão eu vou perder a amizade daquelas pessoas. Aí o sofrimento vai muito mais por aí. A pessoa começa a se questionar, né, sobre propósito de vida, sentido da vida, quem sou eu, né, o que eu vim fazer aqui, né, o que eu quero de verdade.
nossa, a vida é só isso, né? Acordar e trabalhar em algo que não tenha nada a ver comigo e pagar contas, né? Importante, pagar os nossos boletos, né? Mas é só isso a vida, né? Perde um pouco, né, o sentido. Outro tópico que eu coloquei aqui, né, de sintoma a nível espiritual é busca por algo verdadeiro que você ainda nem sabe nomear. Fica uma sensação assim de que eu preciso fazer algo, né, que a minha alma está pedindo, mas eu ainda não sei o que é, né? Aquela sensação de pressa que às vezes gera até uma ansiedade, né? Tem essa ansiedade a nível espiritual também, né? Que a pessoa fica, né, ansiosa, ansiando por algo que ela ainda não sabe exatamente o que é. Então, eu até coloquei aqui, né, como se uma parte sua dissesse, olha, tem algo mais, né, não dá mais para viver nesse automático. E aí, você se identificou com algum desses sintomas? Me conta aqui nos comentários. E aí, como eu falei, né, o nosso eu espiritual, ele vai ser traduzido pela mente. Então, se não tivermos uma mente equilibrada, no sentido de ter jogo de cintura, né, com essas informações que vêm de dentro e com as informações que vêm de fora, aí a gente realmente gera um desequilíbrio, né, que vai depois se repercutir aí no nosso corpo emocional. Mas vamos entender como são esses sintomas a nível mental. Então, deixa eu ler aqui também a listinha que eu fiz. Dificuldade de focar no que antes prendia a sua atenção. A mente começa a ficar muito dispersa, né? Porque a gente só consegue ter foco de atenção naquilo que nos dá prazer. Então, se você começa a perder o prazer pelas coisas que você fazia, esquece. Você não vai conseguir ter foco de atenção naquilo que você tinha antes. Questionamentos profundos sobre tudo. A mente fica dando voltas, né? Tentando entender no mental aquilo que só é possível entender dentro. Sensação de estar desencantado, né, com o mundo antigo, que na verdade é o mundo que a pessoa, né, ainda está vivendo, né? Isso é terrível, isso é terrível. Nossa, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, gente, de tópicos, eu passei por todos eles e vejo sempre com os alunos e pacientes. É assim, né? Quase que assim, é top 5, né? Dos sintomas aqui, não sei quantos eu listei, mais ou menos 5 de cada um, exatamente, né? E esse se desencantar é terrível, porque todo mundo do lado de fora quer te ajudar e dar opinião, mas como assim você não vai mais fazer aquilo? Como assim? Aí você fica tentando buscar uma razão, né, para explicar porque você não quer mais ser aquilo ou fazer aquilo e simplesmente você não consegue encontrar essa resposta na sua mente. Não, não dá porque não é uma resposta mental. Percepção de padrões, de ilusões, né, dessas máscaras que a gente precisa colocar para ser aceito, né, na sociedade, para as pessoas. A gente começa a perceber muitas dessas crenças, né, aquilo que eu acreditava que tinha que eu precisava, né, necessidades que antes eu tinha que aí você já começa a pensar de uma forma completamente diferente e ter outras prioridades, né, na sua vida. Também pode acontecer de você ter confusão mental, em alguns momentos, uma sensação de que eu não me reconheço mais. Então a mente, ela realmente fica muito cansada, como eu falei, porque ela fica tentando achar resposta, né, lógica para tudo aquilo que está sentindo e ela não vai achar essa resposta de forma lógica. Então, não veja isso como uma desorganização, é uma organização. É quando a gente arruma o guarda-roupas, que fica tudo desorganizado em cima da cama, mas é para reorganizar, né? Colocar tudo nas gavetas, né? Aquilo que realmente cabe na gente naquele momento. Sabe aquela roupa apertada que não cabe mais, que eu preciso doar? Então, é nesse momento, se você está passando por esse sintoma de começar a organizar aí as suas gavetas internas, bem-vindo ao despertar espiritual. Então a mente ela está atualizando o software, né? E nesse momento que ela está passando pela atualização, ela fica muitas vezes instável. Me conta aqui, um desses sintomas fez sentido para você? E aí?
Então vamos agora para os sintomas emocionais, né? Como eu falei, a nossa alma dá aquele impulso evolutivo, é traduzido pela mente, que a mente, dependendo de como esteja se sentindo, vai repercutir aí de uma forma equilibrada ou desequilibrada no nosso emocional. Então vamos ver aqui, né? Oscilação emocional, é bem óbvio, né? A pessoa parece que ficou às vezes bipolar, né? Ela tem dias que está chorando, tem dias que está mais alegre, tem dias que está simplesmente existindo, né? Passa por aquele vazio. Então a oscilação ela é bem intensa. Irritação sem motivo claro. A irritação, né, ela sempre vem por conta de uma sensação de perda de controle. E tem sensação pior do que essa, de você estar perdendo o controle da sua vida, de você não saber mais quem você é. Então, eu estou perdendo o controle. Né? Quem eu sou, eu já não gosto mais do que eu gostava, mas eu quero continuar, eu não quero ter esse trabalho de mudar. Mas é inevitável, gente, né? Nada permanece o mesmo. Então, é claro que essa frustração, essa irritação vai aparecer mais vezes, né? Tristeza sem explicação lógica, né? Entre aspas, do nada eu fiquei triste, né? Do nada, né? Tô com uma vontade de chorar que eu não sei por quê, né? Pode ser né, desses sintomas de que, né? Como eu falei, uma saudade que dá que eu não sei de onde é, uma sensação de que eu não sei o que eu vou fazer da vida, o que eu gostava não gosto mais, então essa tristeza pode se intensificar. Sensação de solidão, mesmo com pessoas por perto. Nossa, isso é típico, né? Você está num lugar cheio de gente, aí você simplesmente para, olha para todo mundo à sua volta, de repente as pessoas estão ali bebendo, curtindo, rindo, brincando, e você simplesmente está naquele turbilhão interno e com quem eu converso agora? Com quem eu troco isso? Como é que eu explico isso que eu estou sentindo? E aí, como a gente não percebe com quem trocar, dá uma sensação, né, de estar sozinho. E é de fato, né, isso que acontece, porque ninguém melhor do que você para saber, né, o que é melhor para você, e esse momento é solitário, sim, né? Porque nada do lado de fora pode sustentar a gente. É a hora que a ficha cai, que é da minha época, da ficha cai, né? É a hora que faz sentido, né? Quer dizer, que não faz sentido, mas é a hora que a gente, opa, agora é comigo, né? Nesse sentido que eu quero dizer, opa, agora é comigo, né? Ninguém pode me ajudar no que eu estou passando aqui dentro, né? É o meu momento aqui de crescer internamente. Cansaço emocional, vontade de silêncio e recolhimento, só para reforçar. Né? E por que a gente fica cansado emocionalmente? Porque a gente não consegue entender. E aí a pessoa só vai entender se ela fizer um caminho de autoconhecimento, uma terapia bem profunda, né? Técnicas de meditações profundas, de autoconhecimento, para começar né, a ter aquele, entendi. Enquanto a pessoa não entende, né, o emocional fica ali tentando achar a resposta. Aí a pessoa se recolhe, né, para poder tentar entender o que está acontecendo dentro. Percepção maior das próprias feridas, né, e intensificam, né, esses gatilhos emocionais, né, que eu gosto de chamar de estímulos. Então, tudo do lado de fora parece que é um estímulo para explodir tudo aquilo que está, né, em desequilíbrio lá dentro. Mas essa é a única forma, gente, de você aprender a lidar com o que você sente, de educar as suas emoções, é entrando em contato com cada uma dessas emoções. Não tem jeito, né? Passar, né, por essa fase, e aí muitas vezes, né, você cai lá na noite escura da alma. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a noite escura da alma, sobre as fases do despertar espiritual. Eu também tenho um vídeo falando sobre o meu despertar espiritual, então aproveita aí, né, dá continuidade aos seus estudos, se aprofunda aí nos outros vídeos. Eu vou deixar eles aqui, né, na descrição, o link deles aqui na descrição desse vídeo. Então, meu eu, né, espiritual, ele manda, né, esses impulsos para minha mente, para o meu corpo emocional, que vai reverberar no meu energético. Então, se eu não percebi no espiritual, vai reverberar no meu mental da forma como eu expliquei. Se eu não percebi no mental, vai reverberar no meu emocional. E se eu não perceber, como vai ficar, então, o meu campo energético aí, a minha vibração?
Então, a repercussão no meu corpo energético pode me dar aquela, deixa eu ler aqui, né, a listinha, a sensação de estar drenado ao estar com certas pessoas, né? Isso é muito comum. Ai, fulano suga minha energia, mas não, gente, ninguém, né, pelo menos encarnado, tem essa capacidade de drenar, de sugar a sua energia. Mas é que você já está emocionalmente frágil. Então, qualquer sugestão que venha de fora, né, você vai ter eco dentro. E aí você vai pensar em baixa vibração, vai sentir em baixa vibração, e é óbvio, né, que o seu campo energético vai ficar, né, fraquinho, com baixa vibração, aí você vai ter essa sensação perto de certas pessoas, em certos lugares, de estar sendo drenado. Mas na verdade é você que não está consciente do que você está pensando e sentindo que abre essa porta para a sua energia ali escoar, né? Incômodo em ambientes muito densos e muito barulhentos. É claro, você está num momento de recolhimento, né? De prestar atenção no que você está sentindo, então você não quer muito barulho, muita gente, né? Então você começa a ficar meio irritado com tudo isso, isso começa a te incomodar e claro que isso vai mexer com a sua vibração. Mudança nesse meio social, né? Menos tolerância a coisas mais superficiais. Então tudo isso, né? Toda essa intolerância, toda essa irritação vai mexer, né? Com a sua vibração. Você tem uma necessidade maior de se preservar energeticamente. Eu passei por isso, né? Eu conto isso lá no vídeo lá do meu despertar espiritual. Eu quero frequentar só lugar que me coloca para cima nessa fase, né? Só que isso não é ainda de fato a espiritualidade, né, na prática, né? Porque a espiritualidade é tudo. Só que como eu ainda não me entendi dentro, ainda não sei lidar com o que eu estou sentindo, é natural eu querer me proteger energeticamente, né? Não querer frequentar certos lugares, não querer estar com certas pessoas que eu não consigo não aceitar essa sugestão do externo, então vou me sentir drenado, vou me sentir mal. Então, até a pessoa se entender e entender que a escolha é dela, de como ela vai ditar a vibração é dela, então é natural, né? Essa sensação, essa necessidade. E começa a intuir que precisa se afastar de certas pessoas, certas rotinas, né, que parece que adoecem. É claro, né, tem certos ambientes e pessoas que de fato, né, se elas não aceitam a nossa sugestão de alta vibração, eu que não vou ficar aceitando a delas. Então aí é natural mesmo, né, essa escolha. Às vezes a gente nem precisa escolher a própria frequência da vibração, né, quando a gente vai mudando também do lado de fora. Então, eu frisei aqui, né? Isso não é frescura. É o seu campo te protegendo do que não sustenta mais a sua verdade. Então, presta atenção. E aí, depois dessa lista, tem algum desses sintomas que você esteja passando? Me conta. E se eu não percebi no meu espiritual, no meu mental, no meu emocional e no meu energético? Ah, no físico não tem jeito, né? Tem gente que dá um cala-boca no físico, é diferente, mas não tem como não sentir. E aí eu fiz aqui, né? Quando o corpo começa a falar, porque você ignorou todo o resto, ele começa às vezes a falar, ó, com alteração no sono, né? Então, esse emocional conturbado, essa mente conturbada começa a repercutir aí no nosso sono, com insônia, ou dormindo mal, dormindo picado. É um cansaço sem motivo aparente. Você faz lá, faz todo um check-up, como eu falei, precisa, né? Antes fazer um check-up médico para entender se não falta alguma vitamina, se não tem alguma alteração hormonal. Mas você viu tudo, tá tudo bem, né? Mas continua, né? Um cansaço, sono, né, conturbado, um aperto no peito. Às vezes tem pessoas que são mais sensíveis. Eu, por exemplo, tenho uma sensibilidade energética muito grande. Então, qualquer coisa que já bate ali no meu emocional energético já grita no meu físico, né? E aí eu vou meditar, vou entender o que significa aquilo para na hora, né? De me incomodar no corpo físico, parar de doer no corpo físico, porque ele não estava ainda tão enraizado assim no corpo físico. Falta de ar emocional, né? Não algo de fato, né, patológico, né? Então, às vezes a pessoa sente uma dificuldade para respirar, né? E não raro, né? Quando eu faço atendimento presencial, que nesse momento, né, não estou nos atendimentos presenciais por conta do meu bebê, mas nos atendimentos presenciais eu tenho um pêndulo, né, que eu faço a leitura, né, dos chakras ali da energia,
E não raro, né, a pessoa estar com chakras, desculpa, bloqueados, né, ou dando passagem, escoando energia. Então, se a pessoa não tem energia suficiente para sustentar todo aquele corpo físico, né, principalmente, né, se tiver algum bloqueio, né, no chakra cardiorrespiratório ou do baço, né, que isso é muito importante, que a nossa conexão aí com a vida vai faltar, né, ar para essa pessoa, né? Ela não consegue, ela não tem essa motivação, ela perdeu a motivação com a vida, por isso que é muito importante, gente, a gente entender sobre tudo isso para saber como cuidar, tanto da parte física, né, com atividade física, com uma boa alimentação, cuidados, mas também da parte espiritual, mental, emocional e energética, porque não é só o físico, nós somos tudo isso, essa cebolinha aí, né? Nós somos seres holísticos. Palpitações também, então se a pessoa já começa, né, a ter um medo por conta de tudo isso, não entender, muitas dúvidas, muitos medos, ela passa a ter, né, uma crise ali de ansiedade que ela já percebe no corpo físico, tensão no corpo, né? Especialmente nessa região aqui, né, da cervical, dos ombros. Nossa, eu tinha muito, muito, muito isso. Tanto que eu tenho aí um bico de papagaio na minha cervical. Então, essa tensão, esse peso, né, aqui nas costas, nos ombros, nossa, é demais, porque a nossa mente fica em estado de alerta, porque tem alguma coisa que está acontecendo, eu não sei o que é, não consigo entender. Então, o nosso corpo ele vai, né, tensionando, né? Porque eu fico ali, né, secretando adrenalina, cortisol, que são hormônios do estresse. Então, o estresse ele não é o vilão, mas se eu ficar, né, sem sair desse estresse, aí o meu corpo começa a sentir, começa a apagar. Aqui são mais de 5, né? Mais de 5 top 5. Mudança no apetite. Tem pessoas que têm mudança no apetite, ou começam a comer as emoções, né? A comer muito mais, ou geralmente a pessoa perde a vontade de comer. Né? Eu adoraria ser essa pessoa que perde a vontade de comer. Eu sou normalmente a outra que dá vontade de comer tudo que vê pela frente, né? Aí não é bom. Mas esse desequilíbrio, de uma certa forma, não é legal, né? Sintomas que vêm e vão sem um diagnóstico claro. Gente, isso é muito comum. Nossa, já aconteceu comigo, né? De eu ir ao médico com febre, fazerem exames, mais de uma vez, inclusive, e não ter absolutamente nada, né? Todo sintoma físico, é óbvio que vem do emocional. Mas nesse caso é muito bizarro, porque o médico olha para você, ó, você não tem nada. Só que ele está ali, né, aferindo ali a sua temperatura e vê que você está com 38 e 39 de febre e não consegue entender de onde vem aquilo. Aí quando isso acontece comigo, né, eu paro e penso, já sei. Tenho que fazer um trabalho profundo, entender por que eu estou tendo, né, essa febre. Então, eu coloco aqui, né, que antes de você achar que você está perdido, que você está estranho, que você está quebrado, né, é se perguntar, peraí, será que eu não estou despertando? Será que eu não estou prestando atenção no que a minha alma está dizendo para mim? Né? É prestar atenção nessa intuição. Eu tenho vídeos, né, no canal também falando sobre a intuição. Né? Deixa a sua intuição te contar o que está acontecendo com você. Então, se você está passando por muitos desses sintomas, calma, você não precisa passar por essa fase sozinho. Vai buscar ajuda, né? O conhecimento ele já traz uma boa parte desse caminho, né? Esse entendimento aqui. Mas, de fato, você precisa de uma ajuda, de uma orientação para começar a entender aqui dentro, que é de fato que vai equilibrar todos esses sintomas, o entendimento profundo, né? Que eu falo que é um passo depois do autoconhecimento, esse autoentendimento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui seu comentário, sua curtida, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse e eu te espero no próximo vídeo.